Bem, pegue a sua Bíblia, vamos abrir lá em Efésios 6. Eu fui informado e também acompanhei algumas das ministrações que foi feito o estudo de Efésios, né? Estaremos ao longo do ano selecionando algumas cartas. A primeira foi de Efésios, então já teve 5 ministrações. Se você perdeu alguma, você pode ir lá no nosso canal do YouTube acompanhar, porque hoje nós vamos para o último capítulo, Efésios 6. E sempre é muito bom, né? Esses estudos dirigidos, inclusive, né, de uma maneira expositiva também nos textos bíblicos, né? Sempre aprendemos muito. O texto diz assim, Efésios 6, a partir do verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Verso 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Verso 21, Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pelos textos que chegaram até nós, escrito pelo apóstolo Paulo. Vocês, na última ministração, terça-feira passada, ouviram o pastor Alexandre falando sobre imitadores de Deus, e você vê que Paulo, ao afirmar que nós precisamos imitar a Deus, ele já vai trazer, como ele faz de uma maneira bem prática aqui em Efésios, como que o nosso dia a dia deve ser impactado pelo poder do Evangelho em nós. Ou seja, a partir do momento que eu escolho me render a Cristo, Jesus se torna o meu referencial, e quem vê Cristo vê o Pai.
eu passo a imitar a Deus. E você viu de uma maneira bem prática, no capítulo passado, ele falando para as esposas, para os maridos. Aqui ele inicia falando para os filhos: obedeçam e honrem os pais de vocês. Ele vai também, inclusive, falar dos servos e os escravos, né? Os servos e os seus senhores, escravos e seus senhores, que era a realidade do mundo da época. No Império Romano, tinha os senhores, tinha os escravos, e Paulo está dizendo assim: olha, vocês precisam olhar para o próximo com respeito, trabalhem com amor no coração, e ele vai aplicando em todas as questões. Mas talvez o que mais se destaca aqui no capítulo 6 seja as falas e orientações do apóstolo Paulo concernente à batalha espiritual. Por isso, se nós formos dar um tema para essa noite, vai ser esse aqui: fortalecidos para resistir ao dia mau. E nós precisamos, numa geração que olha a força humana talvez apenas pelo que os olhos consigam ver, né? Corpos sarados, músculos à torto e direito, na nossa linguagem, nas redes sociais, os músculos expostos. Só que Paulo não está falando dessa força, porque, lamentavelmente, talvez nunca vivemos um tempo com os corpos tão fortes, mas com a alma e o espírito tão raquítico. Pessoas que muitas vezes, elas literalmente não têm dimensão da realidade do mundo espiritual, porque estão negligentes a isso. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de aqui, em Efésios 6, trazer orientações práticas sobre as nossas batalhas espirituais, e ele vai dizer: isso é real, e vocês precisam estar fortes para lidar com essa realidade. Antes, vamos voltar um pouquinho para a gente entender o que aconteceu lá em Éfeso. E eu, não tenho como aqui mergulhar em toda a história do apóstolo Paulo em Éfeso, mas se você pegar depois lá em Atos 18, Atos 19, você vai ter uma noção do que aconteceu. E por que eu quero voltar a falar um pouquinho da cidade de Éfeso e do que aconteceu lá? Para que você tenha dimensão das batalhas espirituais que Paulo enfrentou em Éfeso e por que ele escreveu isso aqui. Se você se lembrar, a cidade de Éfeso é uma cidade enorme da Ásia Menor. Na época, eles acreditavam que tinha mais de 200 mil pessoas. Isso por quê? Porque só o anfiteatro que eles têm lá cabia de 20 a 25 mil pessoas. E pelas médias dos historiadores, era 10% da população de uma cidade. Então, imagine, uma cidade portuária, 200 mil pessoas, e lá estava uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Artemis, ou Diana dos Efésios. Uma divindade muito adorada, idolatrada, e o seu templo era tão suntuoso que os poetas, que não eram cristãos da época, os poetas diziam que o sol, quando passava por cima de Éfeso, ele parava para admirar a beleza e magnitude do templo de Diana, de Artemis. Então, assim, para você ver como era algo suntuoso. Era algo também que envolvia, claro, questões políticas, né? Inclusive no templo, porque dizia que se um criminoso chegasse nas dependências do templo, seu julgamento seria diferente, e assim por diante, realidades que impactavam a população toda de Éfeso. Mas eu quero chamar sua atenção para as questões espirituais. Você já aprendeu aqui, através desse púlpito e na leitura da Bíblia, e também, provavelmente, você já viu isso de uma maneira prática no seu dia a dia: aonde existe idolatria, ali haverá manifestações demoníacas, ali haverá poder das trevas dominando. Porque aonde há idolatria, não acontece a verdadeira adoração, que só é ao único Deus. E eu já falei algumas vezes nesse púlpito, uma das grandes intenções do diabo não é levar as pessoas a adorar a ele, mas é tirar a adoração de Deus. E você vai perceber que as pessoas que estão, digamos assim, venerando uma estátua lá do Bafomé, ou né, de um demônio, não são esses apenas os satanistas.
Todos aqueles que rejeitam a verdadeira adoração ao Criador, ao único Deus, e derramam a sua adoração, seja para um ídolo, seja para uma outra estátua, ou seja para qualquer outra coisa, principalmente uma sociedade hedonista colocando-se no centro, essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus, consequentemente, ela está fazendo a vontade de demônios, porque não está adorando e se rendendo ao verdadeiro Deus. A realidade espiritual de Éfeso era tão intensa, que se você observar lá em Atos 19, verso 19, quando Paulo ele já está há algum tempo na cidade, ele já está influenciando muitas pessoas, muitas conversões estão acontecendo. Ele vai dizer que teve um momento, olha só, Atos 19 e 19, narrado por Lucas. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor, este chegou a 50 mil dracmas, ou seja, imagine uma pilha enorme de livros de ocultismo e feitiçaria, porque as pessoas ouviram a mensagem, foram confrontadas, estavam rejeitando tudo aquilo que elas praticavam que desagradavam a Deus. Se você também observar lá em Atos 19, ali muitos demônios tiveram que ser expulsos, e até tem uma cena cômica que acontece em Éfeso, que quando os filhos de Seva, eles observam Paulo expulsando demônios, eles acham que, por ser filho de sacerdotes, né, da religião judaica, eles conseguiriam também expulsar demônios. Então, os filhos de Seva, ao encontrarem um demônio, vão lá querer repreender, e ainda usam, né, a linguagem, né, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te repreendo, demônio. O demônio se vira para esses jovens, dizendo, olha, claro, Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? E parte para cima deles e agride, dá uma surra, que o texto de registro de Lucas diz que eles saíram nus, de tanto que apanharam do demônio. Então, assim, essa é um pouquinho da realidade que existe em Éfeso. Daí agora Paulo, ele está, claro, preso em Roma, e ele vai então mandar essa carta para a igreja de Éfeso, uma igreja que agora já está estabelecida, e ele vai dizer, gente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, o que Paulo ele está dizendo? Fraqueza, moleza, negligência espiritual não combina com aqueles que se posicionam para servir a Deus. Porque você está entrando numa guerra espiritual. E ele também, ao afirmar isso, ele está dizendo, a força que vocês devem buscar não é uma força que depende só de vocês. Não é a força do seu braço, do seu intelecto, do seu currículo ou das suas habilidades. Fortaleçam-se no Senhor. A força que nós precisamos para vencer as potestades malignas não está em nós mesmos, ou nas nossas capacidades, ou nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes sempre tem um querendo dar carteirada, né? Eu sou filho de fulano, eu sou amigo do ciclano, porque isso no mundo espiritual não tem efeito. A força que nós precisamos ter, ela vem do Senhor, e é no Senhor que nós precisamos estar. Vocês me entendem, amém? Olha o caso que eu acabei de citar dos filhos de Seva. Pensaram que era métodos engessados. Se nós usarmos o nome de Jesus de acordo com Paulo fala, o demônio vai ter que obedecer. Pastor Ledial, mas espera aí, Jesus não ordenou seus discípulos a repelir os demônios, curar os enfermos no seu nome? Sim, mas no seu nome não quer dizer usar o nome de Jesus como uma palavra mágica. Eu não posso viver uma vida mergulhado no pecado, negligenciando o Senhor, e depois, quando eu precisar desse abracadabra gospel, eu dizer em nome de Jesus. Não é assim que funciona, por mais que a maioria das pessoas hoje, que se dizem cristãs e gospel, elas estão usando o nome de Jesus como abracadabra. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando que nós somos embaixadores, ou seja, você caminha comigo, você tem a minha visão, o meu Espírito está sobre você, então você vai me representar em meu nome.
Por exemplo, o embaixador de qualquer outra nação, quando ele está aqui no Brasil, ele está falando em nome do presidente, em nome daquela nação, representando aquela nação. Quando Jesus nos manda em seu nome expulsar o demônio, é isso. A minha vida é impregnada do Espírito Santo, eu sigo a Jesus, Ele é o meu mestre e, consequentemente, aonde eu estou, eu tenho sim capacidade, poder para usar o nome de Jesus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E é claro, eu queria que você, nesse primeiro ponto de reflexão, entendesse que não existe uma vitória espiritual sem esse fortalecimento no Senhor. E não existe fortalecimento no Senhor sem relacionamento com Deus. Ou seja, traduzindo numa linguagem bem fácil para você entender, é o teu devocional, é a tua vida com Deus, é a tua vida de oração, é o teu meditar na palavra, é o teu momento a sós com Deus. Isso está te fortalecendo para os dias maus, para vencer o maligno, para resistir os ataques satânicos. E nós precisamos, todos os dias, nos fortalecer no Senhor. Glória a Deus. O verso 11, ele vai dizer: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o diabo, ele arma ciladas para tentar destruir a minha vida e a sua vida. Cilada não é um ataque explícito. Cilada, o nome já diz. Algo planejado, arquitetado, se possível, muito bem sutilmente disfarçado para que você nem perceba de onde veio o golpe. E o nosso adversário, ele é expert nisso, em armar ciladas para tentar nos derrubar. Se você ler a continuidade, o texto ainda vai dizer, né, sobre como é essa nossa luta. A nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas e contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro, quando ele também está escrevendo a sua carta para a igreja, ele quer alertar contra os ataques satânicos. Ele vai dizer assim, olha, 1 Pedro 5:8, estejam alertas e vigiem. Presta atenção nas expressões que ele está usando. Não tem como viver uma vida, na nossa linguagem, né, pamonhando, sonolento, negligente. Ei, vocês estão em guerra. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo, procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Quando nós vamos ver o apóstolo João nos evangelhos, falando do bom pastor, mas também do ladrão que vem para roubar as ovelhas, ele vai dizer que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Então não pense que as intenções do diabo para com a sua vida têm a mínima possibilidade de ter algum benefício. Sempre é destruição, morte e caos. Mas eu e você precisamos vigiar. Eu não estou falando para você cair, quem sabe, no outro extremo. Qual o extremo, pastor Lediel? Alguns subestimam o mal, são negligentes com o mal, vivem uma vida negligente. Tem pessoas que até dizem acreditar em Deus e dizem não acreditar no diabo. Tem todo tipo de pessoas hoje. E tem pessoas que vivem a vida assim, não oram, não jejuam, né? Ah, mas eu sou de Deus. O diabo não passa nem perto da minha vida, porque eu sou... Só que, na prática, ele não vive isso. Ou seja, ele está mais enganado do que ele imagina, subestimando. Mas eu não quero que você também vá para um outro extremo. Qual outro extremo? De superestimar o diabo. Como assim, pastor Lediel? Tem pessoas
que colocam um poder no diabo que ele não tem. É quase como um maniqueísmo contemporâneo. Maniqueu, ele falava dessas duas forças iguais, o bem e o mal, que lutam entre si. Né? E sabia que de vez em quando tem crente que acredita em umas besteiras dessas? Aqui da Nebru, eu espero que não. Mas tem rede social, Facebook, principalmente na época do Facebook, né? Os cara botavam uma foto do diabo batendo queda de braço com Jesus. E ainda dizia assim, se você está torcendo por Jesus, você curte. Mas se você quer que o diabo ganhe, só olhe. Gente, vocês já viram isso, né? Não é assim. Não superestime o diabo achando que o diabo tem o mesmo poder do nosso Deus. Por favor, não caia nessa ignorância e ingenuidade. O diabo é um anjo caído, ele não é Deus. O diabo não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. Ele tem os seus poderes? Tem, mas é limitado diante daquilo que já foi pré-estabelecido na sua hierarquia espiritual. Então não caia no erro de achar que o diabo, ele tem tanto poder quanto o nosso Deus. Isso é superestimar o diabo, e é um grande erro. Então nós precisamos estar atentos. Esteja observando na palavra, e como o texto já diz, nos fortalecendo no Senhor, para não cairmos nesses opostos, nem ser negligente e nem superestimar o diabo. Quem é o diabo? Algumas referências que nós vamos ver na palavra de Deus, nós vamos ver o próprio apóstolo João, lá no capítulo 8, dizendo que o diabo foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui é o registro de João de uma fala do próprio Jesus. Lá em Mateus 4, 5 e 6, vai falar como o diabo tenta confundir a humanidade. Então, o diabo levou Jesus até a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga daqui para baixo. Olha só, a sutileza do diabo, quando percebeu que agora Jesus, o Deus encarnado, é também 100% homem, vai tentar enganá-lo. E no momento onde Jesus estava ali 40 dias sem se alimentar, vai primeiro oferecer pão, agora tenta ali oferecer glória. Mas olha a jogada, se és Filho de Deus, sendo que antes o Pai já tinha afirmado, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ou seja, se o diabo tentou confundir o próprio Cristo na sua identidade, você acha que ele não vai fazer essa jogada com você também? Vamos lá. Pastor, só me explica uma coisa, que talvez você possa ficar confuso. O senhor acabou de dizer que o diabo ele não é onipresente, o diabo não está em todo lugar. Então, como pode acontecer o diabo estar tentando destruir a minha vida e tentando destruir alguém lá na China? Pelas questões do agir de demônios. O diabo, que é o chefe desses demônios, é um só. Mas demônios são milhares de milhares de milhares. E também, nós olhando para a palavra, vamos perceber que o mundo das trevas é muito bem organizado nas suas hierarquias. Tá? Ou seja, tem uns demôniozinhos que você bate o pé e ele corre. Os próprios discípulos, eles ainda estavam em muita imaturidade espiritual, mas eles foram em dois, orando e expulsaram demônios. Mas quando eles estão ali, ao pé do monte onde aconteceu a transfiguração, tem um menino endemoniado, e eles passam ali o tempo tentando expulsar e já não conseguem. E quando Jesus desce, expulsa aquele demônio, eles, por que antes a gente conseguia e agora não? Existem castas de demônio que só são vencidas com jejum e oração. Então, fica muito evidente que no mundo espiritual das trevas também existe essas hierarquias. Né? E aqui, é claro, eu vou falar de uma
suposição minha. Eu acredito que os demônios mais poderosos são aqueles que atuam em governos e aqueles que atuam contra a igreja. Então, é bem provável que os demônios mais poderosos de Blumenau, eles não estão, como alguns pensam, deve estar, né, numa boca de fumo, né, prendendo aquelas pessoas lá no crack. Eu acredito que os demônios mais poderosos, eles estão sim aqui, circulando e tentando prejudicar o povo de Deus, a igreja do Senhor. Estão em torno de políticos, onde decisões podem influenciar e prejudicar muitas pessoas. Eu acredito que as maiores batalhas espirituais se acontecem nessas estruturas. Isso é uma suposição que o pastor Lediel está dizendo, e estou deixando bem claro, opinião minha. Mas vamos voltar aqui para o texto da palavra. Então, eu quero que vocês observem novamente essa palavra, a palavra ciladas. Ou seja, não haverá ataques demoníacos para tentar destruir a nossa vida de maneira explícita. Alguns ainda têm medo daquela figura do diabo da Idade Média, né? O chifrão, uma cauda pontuda, um tridente na mão. Gente, não é assim. Não é assim, tá? Isso ali assusta talvez os olhos, a aparência, mas como nós estamos percebendo, a ação demoníaca ela é muito mais sutil. E como nós vimos aqui, é através de ciladas, armadilhas. Uma vez eu até contei uma ilustração para mais ou menos tentar mostrar para você como que acontece as ciladas do diabo. Eu estava uma vez vendo um vídeo de internet, em forma de documentário, falando dos caçadores de javalis. Como o javali era um animal muito sutil, tal. E ele estava falando como que eles fazem para pegar os javalis. É a longo prazo que eles faziam aquela caça, porque não era com arma, nada. Era com uma armadilha. Eles jogavam comida num certo lugar, passado o tempo, os javalis iam ali comer. 2, 3, 4 dias. Sempre eles jogavam comida ali, os javalis, então, todo dia sabiam que ali ia ter comida. Quando os javalis se acostumaram que aquele lugar ia ter comida, eles vinham e colocavam uma parte da grade, perto da comida. Quando os javalis viam aquele negócio estranho, ficavam meio receosos, comiam, saíam. Os 3, 4 dias depois, eles vinham e colocavam a segunda parte da grade. Os javalis vinham, estranhavam. Depois de uns 4, 5 dias, a terceira parte. Quando já tinha passado alguns dias, os javalis não perceberam que eles já estavam entrando num corredor de grades para vir ali se alimentar. Ele só colocava a última parte lá, todos eles estavam enjaulados. Porque gradativamente foram ali sendo presos naquele engodo sem nem perceber. As ciladas do diabo são muito parecidas. É algo que parece que não tem nada a ver. É coisa de... não faz mal, né? Está todo mundo fazendo. É só uma conversinha de WhatsApp. É só um videozinho. É só uma conversinha imoral aqui, acolá. Meus irmãos, o que nós temos presenciado de crente com a vida destruída, porque caíram em ciladas satânicas, quando viram, já estavam presos. Um sábio contemporâneo, ele já dizia, a antiga serpente continua falando, e agora aprendeu a usar o celular. E está ali. Então, nós precisamos ter essa noção. Você precisa vigiar para você não cair. É o que o próprio Jesus vai dizer. Aquele que está em pé, cuide para não cair. Vigia. Amém? Você pode falar para quem está do seu lado, vigia, irmão. Ciladas.
O verso 11, então. Porque se nós precisamos nos fortalecer no Senhor para resistir ao dia mal, resistir às ciladas do diabo, como que isso vai acontecer? E Paulo, com uma sabedoria muito pedagógica, ele vai dizer assim no verso 11: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, olha o verso 13 de novo, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Esse revestir de toda a armadura, se a gente observar tanto o fortalecei-vos e o revesti-vos, traz uma ideia de continuidade. Ou seja, é um convite para que eu e você não venhamos viver naquela roda gigante espiritual, sabe? Um dia eu estou forte no Senhor, outro dia. Um dia eu estou crente, outro dia. Não. Crescimento constante, amadurecimento constante, desenvolvimento espiritual constante. Eu hoje preciso ser mais crente do que eu fui ontem, e assim por diante. E a palavra toda é importante a gente destacar. Porque eu não posso estar preocupado apenas, não, eu vou colocar aqui, né, a couraça e tá bom. Não, eu tenho que ter a sandália, eu tenho que ter o cinturão, eu tenho que ter a couraça, eu tenho que ter o capacete, eu tenho que ter a espada, eu tenho que ter o escudo. Eu preciso de toda a armadura. Então agora, nós vamos perceber que de uma maneira muito interessante, o apóstolo Paulo ele vai falar de ponto a ponto dessa armadura. E eu quero destacar isso com os irmãos também nessa noite. Olha só, ele começa falando do cinto da verdade. O cinto, ele era para trazer firmeza na roupa de um soldado. E claro, você já pressupôs, não estamos falando de um soldado contemporâneo com as suas metralhadoras, né? Estamos falando daquilo que Paulo está vendo. Porque Paulo é prisioneiro, está vendo um soldado romano. E você pode imaginar talvez essa imagem de fundo aqui, né? Ou imagine um gladiador que você já viu num filme. Ele tem um cinto para trazer firmeza, e aonde também se coloca espada, cantil e tantas outras coisas. Ou seja, o que é esse cinturão na vida espiritual? É o cinturão da verdade. Ou seja, quando nós trazemos isso para a nossa vida prática, nós estamos sim falando de alguém que se posiciona para fugir da mentira, fugir do engano, fugir de tudo que não tem veracidade. Ou seja, eu preciso fugir de relacionamentos falsos, mentirosos, superficiais, amizades que não agradam a Deus, são amizades mentirosas. Eu preciso entender que Paulo ele está dizendo que quando você vive uma verdade, por exemplo, no casamento, você está se fortalecendo no Senhor, mas o oposto também é verdade. Quando não tem veracidade no casal, o que você está vendo no celular? Não é nada. E estava com conversa que não deveria. Ou, imagine, alguém que pratica o adultério. Ele está usando de engano para com o seu cônjuge, que ele prometeu ser fiel. Ele literalmente está perdendo a proteção, porque ele está sem o cinto da verdade. Alguém que ama compartilhar mentiras, por exemplo, sobre políticos e ideologias, ideias políticas, está compartilhando mentira. Ou alguém que gosta de sempre estar ali falando mentira com os lábios ou com os dedos, está perdendo o cinturão da verdade. Como nós já lemos aqui, a mentira tem um pai, o diabo é o pai da mentira. E isso tem consequências espirituais terríveis, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se você for no Antigo Testamento, você vai ver um camarada que era discípulo de profeta, Geazi. O cara era discípulo do profeta Eliseu. E o camarada, quando fica desejoso de ter aqueles presentes que Naamã foi levar para o profeta e Naamã rejeitou, ele inventa uma mentira. E a consequência é que a lepra que estava em Naamã vai para ele, e não só para ele, mas para a sua descendência. Porque a mentira é isso, sempre traz consequências absurdas.
Paulo vai agora dizer da couraça da justiça, que era aquela proteção ao peito e aos órgãos vitais, aquilo que era necessário numa guerra. E é interessante que Paulo, tanto aqui, quando ele vai falar da couraça da justiça, depois do capacete da salvação, ele está fazendo referência ao profeta Isaías, lá atrás, Isaías 59, 17, o profeta Isaías já tinha feito menção sobre isso, uma couraça de justiça. Ou seja, o que fala da couraça de justiça? Fala de o cristão ter uma conduta ilibada, a qual o diabo não pode fazer acusação, porque você é alguém que é justo e luta pela justiça. Um crente, ou que se diz crente, que altera o seu cartão de ponto, ou que bate o ponto, mas fica perdendo tempo com outras coisas e não trabalha, ele não está sendo justo com o seu patrão. Ele está perdendo essa couraça de justiça. Um crente que, ao passar lá no mercado comprando as suas mercadorias, percebe que, de uma maneira falhosa, o caixa lhe deu um troco a mais. Você percebeu e você disse: bobo dele, isso aqui agora é meu. Você não está sendo justo com aquela pessoa, que depois, para cobrir um furo de caixa, vai ter que tirar do seu próprio bolso. Você literalmente, na sua vida espiritual, você está se tornando vulnerável, porque o diabo vai ter como te acertar. E sem couraça de justiça, são órgãos vitais, ou seja, coisas essenciais da sua vida que ficam comprometidos. Pastor, mas ninguém viu. Você percebeu que nós não estamos falando sobre pessoas? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades. As pessoas não viram, os demônios viram. E eles vão reivindicar essa falta de proteção que você está. Então é mais sério do que a gente imagina. É por isso que muitas vezes você percebe: não, mas não pode. Aquela pessoa, mas ele falava tão bem, ele cantava tão bem, ele tinha versículos na cabeça de cor. Porém, os bastidores da vida espiritual foram negligenciados. Uma concessãozinha aqui, uma ali, uma cilada aqui, outra ali. Oi. Couraça da justiça. Humanamente falando, pode ser que você esteja perdendo. Quem sabe, alguém que ficou ciente daquilo que aconteceu vai dizer: você é bobo mesmo, né? Perdeu uma grande oportunidade. Deus está vendo. E o nosso Deus justo ama a justiça. E os seus filhos praticam a justiça. E isso lhe serve como proteção. Vocês me entendem? Amém? Glória a Deus. Pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Isso aqui é interessante, porque eu não sei se o apóstolo Paulo ele estava observando, provavelmente sim, a sandália de um soldado romano. E se você estudar um pouquinho, você vai ver que os soldados romanos eles tinham algumas sandálias, mas uma me chama a atenção. Eles tinham uma das sandálias dos soldados romanos, era com garra. Imagine uma chuteira de futebol, de campo hoje, com garras. Sabe para quê? Para dar firmeza, mas principalmente quando eles iam marchar para atacar algum outro lugar, eles tivessem velocidade e agilidade. Porque nas estratégias de guerra, imagine, não tinha avião, não tinha tanques de guerra ou carros de guerra velozes. Os exércitos iam marchando. Eles calculavam, esse exército para sair daqui, para chegar até aqui, vai levar 5 dias. Agora, o exército romano, com aquelas garras às suas sandálias,
eles conseguiam economizar um dia e pegavam muitas vezes o inimigo despreparado, porque chegavam muito antes. Eu entendo aqui, entre todas as aplicações, claro que é o posicionamento de pacificador de um cristão. É aquele que não fica jogando lenha na fogueira para ver o circo pegar fogo. Não é aquele que fica arrumando intriga e confusão com as outras pessoas, mas pelo contrário, é aquele que se adianta para ver a paz acontecendo. Não é aquele que fica esperando, o outro me feriu, então vou ficar aqui esperando ele vir pedir perdão para a gente se acertar e ter paz. Não, é aquele que se adianta, vai, pede perdão. É aquele que quando percebe que irmãos estão em intrigas, ele busca uma conciliação. É aquele que quando percebe que na rede social o caos está acontecendo no grupo da família, ele não é aquele que fica ali fomentando a briga, mas ele vai trazer paz. Ou seja, nós precisamos ser agente de paz, porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho de paz. Amém? Depois, o escudo da fé. Olha só o que ele vai dizer: com a qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, não é só uma flecha inflamada, é aquela que tem fogo na ponta, que nos filmes medievais você vê, né, quando atirada queima o teto das casas, das choupanas, né? É aquela que eles jogavam, às vezes, alguma coisa inflamada, depois dessa flecha inflamada para pegar fogo nos soldados e assim por diante. É uma flecha muito perigosa, mas há uma proteção, que é o escudo da fé. Interessante. O escudo do exército romano, ele era geralmente maior do que outros escudos dos outros exércitos. Tinha mais ou menos 1,20 m de altura, era bem grande, né? E eles iam com aquilo e faziam também, né, vários estilos de proteção com os seus escudos. Era muito interessante como o exército romano se portava. Mas na prática, o apóstolo Paulo está dizendo, esse escudo é a nossa fé. É nós crermos em Deus, na palavra de Deus, no que Deus já disse a nosso respeito, nas promessas de Deus, e nós precisamos exercer a fé. Ou seja, vamos lá, vamos falar de algumas coisas bem práticas. Se o adversário vai lançar uma seta tentando prejudicar a minha identidade, e muitas vezes as pessoas permitem, por exemplo, que flechas de inferioridade entrem em si. Você não pode permitir que isso aconteça. Você precisa saber quem você é em Deus, que nós somos coroa da criação do Altíssimo, feito com amor pelo nosso Deus. Usa essa proteção. O texto de Efésios 2 e 4, por exemplo, é eu exercendo a fé contra as flechas da carência afetiva. Olha o que o texto diz: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Ou seja, que flecha é essa que está dizendo que eu não tenho valor, que ninguém me ama? Repreende, como? Pela palavra, fé na palavra. Está aqui, o texto já está dizendo que Deus me amou, e eu vou tomar isso como verdade para a minha vida. Por exemplo, flechas, muitas vezes, dizendo que a situação a qual você está enfrentando não tem mais jeito, não tem mais solução. Decrete a derrota. Bote fé no Salmo 113, verso 7. Deus é aquele que levanta do pó o necessitado, ele ergue do lixo, se preciso for, o mais pobre, para fazer sentar com o príncipe do seu povo. Se Deus pode pegar alguém que está lá na cinza e colocar sentado com o príncipe, Deus pode fazer grandes coisas na minha vida. Eu uso a fé e creio nisso. Por exemplo, muitas vezes as pessoas elas não vivem o extraordinário de Deus porque lá atrás cometeram um pecado e não usam a proteção quando vêm as setas de acusação. E o nosso adversário é especialista nisso. Tanto que Satanás, ou o diabo, significa justamente isso, acusador.
Usa a fé. A fé na palavra, Romanos 8:33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica, quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. É isso. Na prática, eu vou manifestando a fé contra as setas malignas. Então, nós temos uma proteção. Agora, se de fato nos dias de ataque, nos dias mal, não usarmos essa proteção, a gente acaba perdendo e sendo derrotado. Depois, capacete da salvação. Proteção na cabeça. Muitas vezes era de ferro, bronze ou couro naquela época. A proteção. O que Paulo ele está querendo nos dizer sobre isso? A consciência de quem eu sou em Deus, a consciência do que Deus já fez por mim, porque ele está falando assim, é o capacete da salvação. Ou seja, toda vez que eu coloco o capacete da salvação, eu estou evidenciando para as forças malignas, não apenas que o meu jeito de pensar e agir é de acordo com os ensinamentos do Senhor, porque eu pertenço ao reino superior, mas o diabo já sabe quem eu sou. Se ele vê a minha proteção na minha mente, eu penso como alguém salvo, eu falo como alguém salvo, eu me porto como alguém salvo, o nosso adversário, ele não consegue nos atacar nos nossos pensamentos, tentando confundir as nossas decisões, porque se eu sou salvo, a pergunta que eu vou responder é, isso está de acordo com alguém que é do reino da luz? Eu estou salvo, consequentemente, a minha conduta, as minhas escolhas, as minhas decisões será de alguém que já passou pela renovação da mente e tem a mente de Cristo. E nós enxergamos o mundo não pela ótica humana ou demoníaca, mas pela ótica de Cristo, ótica do reino da luz. Depois, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você sabe que a espada não é só para atacar, mas também para defender. E olha aquela menção que eu havia feito da tentação de Cristo, o quanto na prática nós temos ali evidenciado que Jesus vai usar a palavra. Até porque, é um texto muito precioso, né, em Mateus 4 e Marcos 4, até porque, nas ciladas do adversário, o diabo vai usar a palavra. O diabo vai usar a palavra. Porque está escrito, aos anjos dará ordem ao teu respeito. Só que Jesus, ele vai vencendo também pela palavra. Nem só de pão viverá o homem. Também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Está escrito, só ao teu Deus adorarás. Ou seja, foi pela palavra que Jesus se defendeu e atacou o adversário, e ele teve ali que na tentação se retirar. Nós precisamos levar a sério isso, num tempo como o nosso, onde num celular, você tem 15 versões da Bíblia em português, qual a desculpa que nós vamos dar por não meditarmos na palavra e amarmos a palavra? Precisamos voltar a memorizar textos bíblicos. Se eu perguntar aqui, se você sabe 10 versículos bíblicos de cor, você saberia dizer? Amém ou não amém? A gente precisa ter a palavra. E quanto mais eu tenho contato com a palavra, mais eu amo a palavra, e mais eu consigo usar a palavra no momento certo, para repreender as forças malignas. Agora, quando você começa a perceber um crente com falas estranhas sobre opiniões, seja de todas as áreas, opiniões sobre casamento, opiniões sobre igreja, opiniões sobre políticas, que não estão de acordo com a palavra, você pode ter certeza, está gastando muito mais tempo com futilidades, com youtubers, com influencers, com imbecilidades da mídia, do que com a palavra. Só que isso não fica só no verbal. A pessoa que bebe em fonte envenenada,
ela vai escolher caminhos de morte para a sua vida. E o pecado, ele sempre cobra um preço mais caro do que você pode pagar. É sempre assim. E não adianta você querer usar 1001 argumentos. Nós precisamos mergulhar na palavra, amar a palavra, ter a palavra no coração, como o salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. É isso que nos fortalece, é isso que nos anima, é isso que nos dá capacidade de vencer o maligno. Amém? Caminhando para o final, o verso 18, ou seja, agora o soldado espiritual ele está com a armadura completa. E daí, o apóstolo Paulo ele vai complementar lá no verso 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, ele está falando aqui de constância, em todas as ocasiões, ou seja, o crente é aquele que ora sempre. O crente é aquele que ora sempre. Você já entendeu, não estou dizendo que você agora vai ter que se isolar, como alguns pensaram lá atrás, no século III, século IV, século V, começaram a se isolar em caverna, né, os ermitões lá, para passar o tempo orando, né, o tempo todo orando. Não estou falando disso. Mas você está orando no teu espírito e conversando com o teu Deus. Você está dirigindo, você está orando. Você está ali no teu trabalho, às vezes enfrentando um desafio, você está orando. Senhor, me dá graça. Senhor, me fortalece. Senhor, expulsa os demônios que estão tentando gerar confusão aqui. Me traz a luz, me traz entendimento. Orando em todos os momentos. Depois ele vai falar da intensidade, né, com toda oração e súplica. E depois ele vai dizer, né, mais uma vez, para nós estarmos atentos e sempre em vigilância. E o que me chama a atenção também aqui, é que Paulo, daí ali, depois do verso 19, depois de falar, orem por todos os santos, estejam constantemente em oração, o grande apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó, orem também por mim. Orem também por mim. Ele tem uma noção da batalha espiritual e o poder e o efeito da oração. Nós precisamos levar muito mais a sério a oração intercessória, orar uns pelos outros, meus irmãos. Orar uns pelos outros. Você já parou para pensar que se eu precisar ajudar alguém que está lá, sei lá, na Europa, eu não preciso sair de Blumenau, ir para Navegantes, pegar um avião até São Paulo, Europa. Não. O que eu preciso fazer é dobrar os meus joelhos onde eu estou, derramar a minha alma na presença do Senhor. E aquela pessoa vai ser socorrida pelos céus, pelo poder que há na oração. Às vezes, pessoas que você nem, quem sabe, tem acesso ou uma intimidade de falar de coisas espirituais, mas você percebeu que alguém lá no teu trabalho, essa pessoa está sempre oprimida, essa pessoa chega toda segunda-feira aqui abatida, triste, angustiada, vou orar. Você está no ônibus, você viu alguém lá fora chorando, desesperadamente, o ônibus não vai parar para você ir lá, botar a mão sobre ela e orar, mas você orando aqui dentro do ônibus, por uma pessoa que você nem conhece, Deus sabe quem é, e os céus se movem em favor daquela pessoa. Nós precisamos levar mais a sério o poder que há na oração intercessória. Amém? Vamos se colocar em pé nesse momento? Falamos um pouquinho de Efésios 6, das batalhas espirituais, e nós vamos fazer duas orações. A primeira oração eu queria que você fizesse por você mesmo, para que Deus te dê cada dia mais discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Que o Senhor abra a tua visão espiritual, que você possa entender que muitas vezes aquela discussão crônica que tem na sua casa, aquela desavença constante que tem no teu trabalho, aquela angústia constante que não sai da sua alma, muitas vezes é espiritual. E você precisa ter discernimento para repelir esse mal.
E depois da segunda oração, nós vamos fazer uma oração intercessória. Vamos começar pela primeira, então? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, na sua presença nós estamos, Senhor, clamando a Ti, por discernimento espiritual. Ouvimos a Tua palavra, Senhor, um pouco do que o apóstolo Paulo vai nos orientar a respeito dessas batalhas espirituais, e nós percebemos que não podemos ser negligentes, não podemos cochilar na nossa vida espiritual, porque o nosso adversário, ele não está de brincadeira. Portanto, Senhor, faz com que a nossa alma esteja em alerta e em sintonia contigo, para que nós venhamos nos posicionar nessas batalhas, lutando por nós mesmos, pela nossa família, nos fortalecendo em Ti todos os dias para vencer os dias maus. Não queremos, Senhor, viver debaixo de opressão, mas nós sabemos que em Ti nós já somos mais do que vencedor, e por isso, Senhor, nós tomamos posse dessa armadura para a nossa vida. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão, ouvindo essa palavra, Senhor, que eles possam se revestir dessa armadura, e se posicionar, para lutar contra as hostes malignas, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, e que o nosso posicionamento seja como um guerreiro cheio do Espírito Santo, convicto da palavra, fortalecidos para vencer o mal. Derrama unção, derrama sabedoria e derrama discernimento sobre a vida dos Teus filhos. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a segunda oração, uma oração intercessória. E eu queria que você trouxesse o nome de alguém ou uma situação que você entende. É só um milagre, é só um agir do Senhor. Vou pedir para o pastor Samuel Lemos chegar aqui e fazer essa oração. Mas eu queria que você colocasse o nome de uma pessoa diante de Deus nesse momento. Alguém que precisa de um toque do Senhor na sua vida.